Tipo, você sabe o que é calor? A calor é um dos fenômenos que vem da natureza, não é? E temperatura? Temperatura é a temperatura do ar, não é? Temperatura Que vem do calor do sol. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Nossa. Tá vendo? Se a gente fala assim, ninguém entende. Ninguém entende. É, porque é uma pergunta assim que às vezes pega a gente no... Calor é quando o sol está muito quente, a gente está trabalhando bastante, assim, então a gente fica suando muito, você trabalha no ar, é muito calor. Entendi. E temperatura? A temperatura é quando a gente entra numa câmara fria, assim, está muito congelado, assim, tudo, a temperatura baixa e a gente tem que sair correndo, senão a gente fica congelado. Calor é quando eu sinto a temperatura alterar, ou ela sobe ou ela desce. E temperatura? É quando ficou o calor ou o frio. O que é calor, Lô? Quando anda no sol quente, bicicleta, bastante, E temperatura? Não sei, não. O que é calor? Calor é uma sensação de alta temperatura. E temperatura? Temperatura é aquilo que você mede quando você vê o grau de intensidade da temperatura. O que é calor? Calor. Calor. E temperatura? Temperatura depende da pessoa. Nossa, tá calor hoje, né? Como assim calor? Ah, tá calor. Não, mas calor é energia transferida de corpos de diferentes temperaturas. O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas no corpo. Nossa. Agora que eu não entendi nada mesmo. Vamos lá, eu mostro para vocês alguns exemplos. Como o ambiente está mais quente que o gelo, ele cede calor, agitando as partículas de água e derretendo o gelo e aumentando sua temperatura. Neste exemplo, eu tenho um copo com gelo. Como a minha temperatura é maior que a dele, eu vou ceder energia para ele. Essa energia é chamada de calor. A temperatura do copo, consequentemente, vai aumentar, aumentando assim o grau de agitação das moléculas dele. A medida do grau de agitação molecular é chamada de temperatura. Podemos medir a temperatura com um termômetro, por exemplo. Nossa, qual a temperatura aqui? Nossa, como a temperatura de hoje tá quente. Nossa, verdade, né? Gente, não existe temperatura quente. Eu dei o susto lá agora. Ai, que idiota! Foi 3 já. Nossa, como a temperatura de hoje tá quente. Nossa, tá mesmo, né? Gente, temperatura quente, isso não existe. Então, o que é a temperatura? Ai, esse passarinho passando. Gente, a energia é chamada de calor. Consequentemente, a temperatura do copo vai aumentar, aumentando a agitação molecular. A medida da agitação molecular é chamada de temperatura. Podemos medir a temperatura, por exemplo, com o termômetro que está na mão do Lorenzo.